Agradeço a Deus por estar mais uma vez com todos vocês. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu estou novamente com vocês para relatar mais uma visão que o Senhor tem dado para mim. E antes de relatar a visão, quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus, que se inscreveram neste canal, que tem compartilhado também, que tem deixado o seu like, e agradecer todos indistintamente, que de uma maneira ou de outra têm cooperado com este canal, pois este canal ele foi criado por determinação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi a ordem que eu recebi do Senhor Jesus para relatar neste canal tudo aquilo que Ele já mostrou para mim, o que Ele mostra e o que Ele vai mostrar ainda, bem como falar para milhares de pessoas as maravilhosas experiências que eu tive com o Senhor Jesus. E o Senhor ainda me recomendou para que eu não entrasse em contenda, mas que eu falasse a sua palavra, desde Gênesis até o Apocalipse. E o Senhor me fez saber também que muitos estão sofrendo de inanição. Inanição esta, falta de alimento espiritual, falta da palavra de Deus. E o Senhor me escolheu, não porque eu sou melhor, mas porque eu sou menor. Reclamei com o Senhor devido à minha idade. Ele disse: para mim você é uma criança. Então pedi direção a Deus, que Ele me instruísse e me desse direção. E o Senhor de pronto me instruiu, me ensinou muitas coisas e está me dando a direção. Por isso que tudo aquilo que eu falar aqui, eu tomarei por base a palavra de Deus, porque nós temos que andar em retidão com a palavra de Deus. Não podemos aqui dizer algo sem que o Senhor tenha falado para nós, relatar coisa que o Senhor não mostrou. Temos que saber que temos que ser sinceros, fiéis para com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque a nossa salvação Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Estarei então, antes de relatar a visão, lendo uma passagem bíblica que se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 3, e o versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então estarei passando a revelação ou a visão que o Senhor me deu. E no final, eu estarei dando a interpretação da mesma. Me achei em espírito em um grande corredor. Eu não sei dizer aonde terminava esse corredor. Era um corredor estreito. E na minha direita tinha salas. E essas salas se encontravam com as portas fechadas. Era como se tivesse um grande corredor de um grande hospital. Mas também tinha salas do meu lado esquerdo. E a ordem que eu tinha é que eu adentrasse em cada sala daquelas que se encontrava à minha direita. O corredor era extenso, não sabia onde terminava. E assim eu comecei a fazer.
entrando em cada uma daquelas salas. E todos que se encontravam naquelas salas aonde eu adentrava eram crentes. E para surpresa minha, encontrei crentes, tanto homens como mulheres, moços e moças. Mas o que mais me assustava eram as condições que eles se encontravam. Muitos estavam caídos, dormindo um sono profundo. Outros estavam assentados, como que cochilando. Outros estavam encostados nos cantos. Também dormindo. Outros estavam encostados nas paredes, sem movimentar-se. Apenas alguns se encontravam de pé. E para minha surpresa, ao contemplar a situação desses crentes, eu percebi na visão que muitos deles estavam despidos e seminus, e que apenas alguns estavam de pé. E esses que estavam de pé, além de ser poucos, estavam todos vestidos normalmente. E a mensagem que eu levava a cada sala desta, eu gritava com grande voz, dizendo: despertai-vos, despertai-vos, porque é a última hora. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, o nome desse canal é A Última Hora. E assim eu fiz em muitas salas. Umas salas tinham mais pessoas, outras tinham menos. Outras salas, o número de pessoas dormindo, agachadas, deitadas, encostadas, às vezes era menor, ou às vezes era muito maior. Mas o certo é que eu adentrei essas salas, era um corredor infinito. Eu não sabia aonde terminava, mas eu estava ali cumprindo uma missão, cumprindo o ID de Jesus, fazendo o clamor da última hora e dando continuidade a esta missão. Dirigi-me uma porta, cuidando eu que entraria em mais uma sala. E quando eu abro a porta, aparece na minha frente uma campina. Eu avisto um ser celeste, vestido de branco, que vinha às pressas ao meu encontro. E ele clamava em alta voz, me chamando: irmão João, irmão João. E vinha repetindo e disse: depressa, venha ao meu encontro, depressa. Eu me dirigi até ele. Ele disse: vamos rapidamente, eu te mostrarei os planos de Satanás para impedir a oração e para impedir o trabalho. E me levou, e parece que entramos em um vulcão desativado, porque nós entrávamos para as profundezas da terra. E quando nós entrávamos, deparamos com um grande buraco naquela rocha, e ele mandou eu olhar lá para dentro. E quando eu olho lá para dentro, eu vi o príncipe das trevas assentado, e na sua frente dezenas, não sei dizer quantos, mas eram dezenas de demônios que recebiam a instrução para que me impedisse a oração, me impedisse o trabalho da obra do Senhor. E então aquele ser celeste falou comigo: é de você que ele está falando.
Então eu clamei com alta voz, dizendo: Satanás, o Senhor Jesus te repreende. Há poder no sangue de Jesus. E todos aqueles demônios criaram um alvoroço e trombavam uns nos outros e sumiram da minha presença. E ficou apenas aquele príncipe das trevas. E ele, enfurecido, diz: agora quem vai lutar com você sou eu. A princípio eu quis resistir, mas aquele ser celeste falou comigo: não temas, não temas, eu te assisto. E então aquele príncipe das trevas veio para cima de mim, e eu, com uma força tremenda, uma força extraordinária, eu o enfrentei e clamava o sangue de Jesus. Eu me lembro que clamei o sangue de Jesus, lutando com ele 3 vezes, e ele tornou-se como um trapo nas minhas mãos. E então aquele ser celeste diz: atira-o para longe de ti. E assim eu fiz. Então aquele ser celeste disse: a vitória é sua. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Só Deus sabe as lutas que eu tenho enfrentado. Só Deus sabe os desafios que eu tenho enfrentado. Mas o Senhor Jesus tem me dado vitória. E até que o Senhor Jesus me fortaleceu e continuará me fortalecendo. E para finalizar esta visão, eu quero meditar com todos vocês uma recomendação do apóstolo Paulo para todos nós. É uma exortação, também é nos encorajando para sermos fiéis, firmes no propósito pelo qual o Senhor Jesus nos chamou. Romanos capítulo 8 e o versículo 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Passarei então a interpretação da visão. O corredor estreito que eu me achava, ele simboliza o caminho estreito nesse mundo. A vocação que o Senhor nos deu, o ministério que o Senhor nos deu, que nós não podemos recuar. As salas que ficavam à minha esquerda, não foi permitido entrar, porque simboliza o mundo. E as salas que estavam à direita, apontam para a congregação, para as igrejas, para os templos. E também aqueles que terão acesso ao clamor da última hora. Ao abrir uma porta para entrar, me deparei com um ser celeste que vinha ao meu encontro. Então o Senhor me fez saber que o diabo se levanta contra todos, seja obreiros ou não obreiros, seja irmãos ou irmãs, sejam moços ou moças, todos aqueles que se dispuserem a levar uma vida de oração, uma vida de fidelidade na palavra de Deus, dando testemunho e não negando, o diabo se levanta. O diabo arma ciladas, tanto dentro das igrejas como no mundo. Mas o Senhor mostrou para mim também que nós devemos ser corajosos e não temer este mundo. Porque em Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
resiste o diabo e ele fugirá de vós. Este é o mandamento, esta é a instrução, a recomendação do Santo Evangelho. E Jesus diz mais ainda, que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Em Lucas 10:19 está escrito: eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e vencer toda a força do diabo, e mal algum vos sucederá. Nós temos a garantia do Senhor Jesus. Nós temos essa promessa do Senhor Jesus. E devemos entender que todos aqueles que querem viver piamente padecerão tribulações. Mas nós devemos ser corajosos. Muitas lutas eu tenho enfrentado, muitos desafios. E por incrível que pareça, você pode se assustar do que eu vou falar. As minhas maiores lutas e perseguições têm surgido no meio daqueles que dizem que conhecem a palavra de Deus, aqueles que dizem ser crentes. Mas em nenhum momento eu deixei me abater por essas perseguições. E até que o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido. E eu tenho certeza que o Senhor te encorajará também, te ajudará também. Deixo essa palavra de ânimo, de consolo. O Senhor é com vocês. Vá em frente. Ore. Leia a Bíblia. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de meditação na palavra de Deus. Infelizmente, muitos ficam horas e horas nas redes sociais, mas nem sequer tem coragem de tirar 15 minutos a sós com Deus em oração. Não tem coragem de abrir as Sagradas Escrituras e meditar num texto do Santo Evangelho. Mas eu te convido, eu te exorto a fazer isso. Comece a orar, comece a meditar na palavra de Deus, e você vai ver que você vai ter uma comunhão com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, excelente. E o Senhor vai te mostrar coisas tremendas. O Senhor vai te despertar. Além do que, você vai estar preparado para vencer esse mundo perigoso, esse mundo terrível, esse mundo de angústia, de sofrimento, de trevas e tempestades que estão vindo aí e já começou a chegar aqui. E em todo o mundo, o mundo daqui para frente vai virar um caos. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo continue fazendo uma grande obra no seu coração e que venha a cada dia despertar-vos para a vinda do Senhor Jesus. Deixa aqui mais uma vez o meu pedido. Deixa o seu like, inscreve-se nesse canal, aciona o sininho das notificações e compartilhe também. Por quê? O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Com isso, você não está me ajudando, mas sim está exercendo um ministério glorioso, que é disseminar a palavra de Deus, despertar a tantos que se encontram dormindo. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando. E fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.